Neste vídeo, vamos ver em detalhe um sistema de redução e separação de sólidos em suspensão na vinhaça. O objetivo de fazer esta separação é, por exemplo, aproveitar o conteúdo energético associado aos sólidos em suspensão, o que pode ser muito importante numa usina de segunda geração, em que a lignina, que tem um altíssimo teor energético, faz parte dos sólidos em suspensão. O sistema é composto de um pré-evaporador, que aproveita os calores residuais do processamento industrial, um separador gravitacional que separa a fração de vapor da fração de líquido, um exaustor, que é responsável por manter a pressão no evaporador abaixo da pressão atmosférica, e um filtro mecânico, que pode ser uma rosca desaguadora, um filtro tangencial, um filtro prensa ou qualquer outra solução do tipo. A numeração do diagrama indica posições que serão referenciadas nas variáveis dos equacionamentos que se seguem. A primeira equação é a equação de perda de carga na válvula de entrada. A segunda equação é a elevação de pressão no soprador. A terceira equação é a elevação de pressão na bomba. E a quarta equação é a perda de carga através da manta do filtro. Em seguida, vamos escrever as equações de balanço de massa no filtro. Primeiramente, a vazão de sólidos. Podemos escrever MS3, que é a vazão de sólidos na posição 3, é igual a MS7 mais MS8. MS7 pode ser considerado nulo. Em seguida, as vazões de água. Podemos escrever aqui MW3, a vazão de água na posição 3, é igual a MW7 mais MW8. Somando as duas equações, temos MS3 mais MW3 igual MW7 mais MS8 mais MW8. E substituindo as variáveis indicadas no diagrama, temos que a vazão de vinhaça na posição 3 é igual à vazão de filtrado mais a vazão de retentado. Em seguida, as equações de balanço de massa no separador. Escrevemos MS2, a vazão de sólidos na posição 2, igual MS3 mais MS4. E lembrando que MS4 é igual a zero. Em seguida, as vazões de água. Escrevemos MW2, a vazão de água na posição 2, igual MW3 mais MW4. Somando as duas equações, temos MS2 mais MW2 é igual a MS3 mais MW3 mais MW4. E substituindo as variáveis do diagrama, temos que a vazão de vinhaça na posição 0 é igual à vazão de vinhaça na posição 3 mais a vazão de vapor. Agora as equações termodinâmicas. Escrevemos MW4 é igual a X, o título, vezes MW2. E, escrevendo a vazão de água na posição 2 em função da vazão de vinhaça na entrada, temos que MW4 é igual a X vezes 1 menos a concentração de sólidos na entrada vezes a vazão de vinhaça na entrada. A equação de definição do título, X igual a H2 menos H3, dividido por H4 menos H3. H3 é a entalpia do líquido saturado, H4 é a entalpia do vapor saturado e H2 é a entalpia da mistura, logo após a saída do pré-evaporador. A última equação termodinâmica é a quantidade de calor Q igual a vazão de água na posição 2, MW2, vezes o ΔH, H2 menos H1. E esta equação pode ser reescrita em função da vazão de vinhaça na entrada, ou seja, Q igual a 1 menos a concentração de sólidos na entrada, vezes a vazão de vinhaça na entrada, vezes o ΔH, H2 menos H1. As entalpias de líquido e vapor saturados podem ser escritas em função da pressão no evaporador e em termos de um polinômio ajustado a partir de dados experimentais. Por exemplo, nessa tabela mostramos a pressão de trabalho, a pressão no evaporador, entre 10 kPa e 120 e as respectivas entalpias do líquido e do vapor. A coluna de entalpia do líquido podemos ajustar um polinômio de segunda ordem, como é mostrado aqui, e a coluna de entalpia do vapor podemos ajustar um outro polinômio, como é mostrado aqui, de tal maneira que tanto H3 quanto H4 possam ser calculadas unicamente em função da pressão de evaporação. Temos então um sistema de equações com as seguintes incógnitas: a pressão no evaporador, a pressão na posição 6, a vazão de vinhaça na entrada, a vazão de vapor no exaustor, a vazão de vinhaça na posição 3, a vazão do filtrado, a vazão do retentado
o título x e a entalpia na posição 2, a entalpia da mistura. Estas 9 equações, nessas 9 incógnitas, vão ser resolvidas através do método de Newton-Raphson. Primeiramente, as equações 1, 2 e até 9 são reescritas da seguinte maneira. Uma certa f1 das variáveis do problema igual a zero. Uma certa f2 das variáveis do problema igual a zero e assim por diante. De tal maneira que se tenha um problema vetorial, ou seja, uma função vetorial f vezes um vetor de incógnitas x igual a zero, onde esse vetor de funções f é o vetor da função f1, f2 até 9, e o vetor de incógnitas é o vetor com as incógnitas do problema, ou seja, a pressão de evaporação, pressão na posição 6 e assim por diante. O método de Newton-Raphson consiste em fazer iterativamente refinamentos na variável do problema, a variável x, da seguinte maneira: x na iteração n mais 1 é igual a x na iteração n menos o inverso da matriz jacobiana vezes o vetor de funções. E a matriz jacobiana é a matriz que contém a derivada de todas as funções em relação a todas as variáveis, ou seja, df1 dx1, df1 dx2 até df1 dx9 e assim por diante. Então vejamos como isso é feito para a equação 1. A equação 1 é reproduzida aqui, P0 menos P evap igual a K VLV vezes M VS0 elevado a N VLV, que podemos rearranjar da maneira como foi visto anteriormente, ou seja, F1 é igual a P0 menos P evap menos K VLV vezes M VS0 elevado a N VLV, e isso é igual a zero. Em seguida, derivamos esta expressão, F1, em função das variáveis do problema, ou seja, df1 dP evap, no caso igual a menos 1, df1 dP6, no caso igual a zero, df1 dM VS0, que é igual a menos K VLV vezes N VLV vezes M VS0 elevado a N VLV menos 1, df1 dM vapor igual a zero, no caso, e df1 dVS3 igual a zero e assim por diante. Com estas expressões, podemos definir o seguinte algoritmo de iteração. Primeiro passo, um chute inicial para as variáveis do problema, Pvap, P6 e assim por diante. Segundo passo, cálculo do vetor de funções. Em seguida, montagem da matriz jacobiana, inversão da matriz jacobiana e cálculo das correções na variável x, ou seja, Δx é igual a menos a inversa da jacobiana vezes o vetor de funções. Em seguida, aplicamos as correções, xn mais 1 é igual a x mais Δx. No passo seguinte, calculamos o erro entre x na iteração n mais 1 e x na iteração n. E testamos esse erro em relação a um erro admissível, ou seja, se E é menor ou igual ao erro admissível. Se não for, a variável xn é substituída pela variável xn mais 1 e o processo é reiterado. Se o erro for menor ou igual ao erro admissível, então temos a nossa resposta dentro da precisão numérica especificada. O passo seguinte agora é vermos esta implementação em uma planilha, mas esse é o assunto da próxima videoaula.